Sonhe os sinos, porque começa agora o seu programa, o Código Aberto está no ar. O programa de hoje está maravilhoso, convidados muito especiais. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Que tipo de cristão é você? Eu não quero saber que tipo de cristão você é na igreja. Não, todo arrumadinho, cheiroso, ali bonito, sendo cortês com as pessoas. Eu quero saber que tipo de cristão é você no dia a dia, na sua casa, com a sua família, com sua namorada ou namorado, ou esposa ou esposo, no seu trabalho, na frente do computador, jogando bola. Que tipo de cristão é você no dia a dia? No programa de hoje vamos falar sobre a vida cristã. E aqui com os meus 3 convidados de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, como podemos melhorar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cristianismo. Olá, meus convidados! Olá, E aí, Daniel, tudo bem? Olá. Muito bom. É um prazer, eu acho que é um prazer continuar aqui mais um programa. Acho não, Terceiro brincadeira, programa, com certeza, né? É um prazer Com imenso certeza. estar aqui. Demorei 7 anos pra vir e quando já vim. 7 anos e será convidado Sim. outras vezes, com certeza. Obrigado, valeu. Então, meus amigos, vocês são apresentadores da TV Novo Tempo, então é um prazer ver o ministério de vocês, né? De várias maneiras, com jovens aí no Conexão Jovem, você apresentando o programa, esse programa tão dinâmico, tão animado, com reportagens, muitas coisas radicais aí, né? Juntamente com a Luciana Santana também, um abraço pra Lu. Pra Luciana, que poderia estar aqui também com a gente, né? Em breve vai estar com a gente. Já participou, acho que algumas outras vezes. Já sim. Você, então, é o Thiago Isso, Ramos. meu nome é Thiago, trabalho no Conexão Jovem, apresento e produzo esse programa e, entre outras coisas, um pouco mais simples também. Muito bom. Você quer mandar um abraço pra alguém também? Você não mandou nos outros 2 Eu programas? quero mandar, vamos aproveitar, eu quero mandar um abraço pra minha esposa, pra quem eu vou olhar na câmera aqui do meu amigo Bedak, um abraço pra minha esposa Daniela Camó, que já apareceu aqui no Código Aberto. Ela é a parte inteligente da família, então ela sempre é Que convidada isso, pro que Código isso, Aberto. cara. Um abraço pra O você. pessoal é humilde aqui, né? E você? Eu. Tão feliz aí? Só que o amarelo é uma cor alegre, né? É, realmente, Então, eu sou bem alegre. você no programa Revista Novo Revista Tempo. Novo Tempo. Programa de notícias aí, especiais. Seu programa de boas notícias. Não são olha apenas aí. notícias, você me São corrigiu, são ótimas boas notícias, notícias, né? são Muito bom. ótimas. E você, fale então mais uma vez seu nome. Eu sou Ana Lima, apresento Revista Novo Tempo, faço reportagens, faço parte do jornalismo da TV Novo Legal. Tempo. E é isso Pode aí. aproveitar e já mandar um abraço para Mandar um alguém. abraço. Sua família. Manda um abraço para Mogi das Cruzes, minha família querida que tá lá me assistindo com certeza, e também pro meu mozão, Salatiel, que cantou aqui no Código Aberto Olha também. só, muito bom, muito bom, muito bom. E você, outra florida, né? Nós temos aqui Hoje duas nós estamos flores. Parzinho de par vasos, de né? vasos e o Tiago é o jardineiro. Jardineiro. Sobrou pra mim, Florzinhas já de Olha Jesus só, e hein? jardineiro. É o jardineiro Muito de bom, Jesus. muito bom. Delícia estar aqui de volta no Código Aberto. Fazia tempo que não dava uma passadinha aqui nas últimas temporadas. Parece que foram considerando que eu já não estava assim tão jovem. Mas voltei, Não, voltei, voltou, né? feliz da vida. E muito bom estar aqui com você. E com você aí de casa sempre no consultório de família, toda segunda. E no Sem Tabus, à meia-noite, de quinta para sexta. Manda um pra abraço falar pra de você. Você sempre tem sexualidade. programa, você manda abraço a hora que você quiser, que você tem programa todo dia. eu posso, Mas você eu posso. quer mandar pra alguém? Não, né? Para todo mundo que agora está assistindo a gente E manda pra que mim vai também, tentar pra você. decifrar o código de hoje, que eu sei que tá, ó. Muito Da bom. hora. Ah, você tá gostando dos códigos aí, hein? É muito bom. Com exceção do meu amigo Chapolin, que no último Eu programa não que ele esteve participo com a mais a gente, respeito de códigos. ele deu a resposta. Você lembra aí no programa, qual foi o programa? Foi 5? Foi na lição 5. Era Crescendo em Cristo. Você lembra desse código aí? E ele respondeu no primeiro bloco. A gente tentou dar uma disfarçada aqui, como se nada A tivesse gente já acontecido. combinou que ele ficou até aqui no cantinho, É, né? Ele não vai quietinho. falar, viu, Daniel? Eu Fica cantinho tranquilo. pra não falar. Meus amigos, então vamos pro código de hoje aí, sem mais delongas. Olha, eu quero falar dos presentes de hoje, os 2 DVDs do ano. Eu tô brincando, só esse é o DVD do ano. Eu não quero ser uma pessoa assim com falsa, sem humildade aqui, tá bom? Então olha só, mostrar pra vocês aqui o DVD do Arautos. A gente deu várias vezes nessa temporada, porque é um DVD que chegou agora e realmente tá sendo uma bênção aí. E outro que é o DVD, que é o Filho de Israel, que tá sobrando no estoque, não tem o que fazer. E a gente tá trazendo aqui pra ver se você leva pra casa Até pra parece. desovar, porque tá cheio aqui. Será? Claro Então, que não. Claro que não, né? Então, meus amigos, atenção, atenção, agora na sua tela. Vamos lá, olha o código de hoje. Não tá difícil, tá fácil. Meus convidados aqui, que são apresentadores também, estão vendo aqui. Olha só o que é isso. Eu preciso ser cristão no... E aí tem uma coisinha que você tem que completar. DXY, YDXY. Fácil. Eu até já falei sobre isso, a gente vai comentar sobre isso aqui. O D é um D mesmo.
Agora o X e o Y são outras letras e elas vão se repetir. Tem X aqui, tem X ali, tá fácil demais. Meus convidados aqui já estão com a mente borbulhando. Eu preciso ser cristão no... E daí, twitta pra gente, @Código Aberto NT, e você vai concorrer aos 2 DVDs de hoje. Olha, pra você ficar com música de Deus na sua casa, tocando o dia inteiro, o tempo inteiro, tá bom? Então, se liga com a gente. Meus amigos, quem que não fez oração ainda? A Ana não fez a oração ainda, né? É o terceiro programa que vocês estão aqui com a gente. Ana, hora pra gente começar o programa de hoje? Hora sim. Vamos lá. Santo e bondoso Pai, que habita nas alturas dos céus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia podemos estarmos juntos aqui estudando a Tua Palavra. Amém. Senhor, te pedimos Tua luz, Teu entendimento em nosso meio, para que tudo que seja falado aqui, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas. Amém. Te louvamos, Senhor, hoje e sempre, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Antes da gente começar o nosso bate-papo, que já sei que vai ser muito gostoso, vamos assistir ao vídeo introdutório aqui. Vamos lá. Olá a todos os amigos do Código Aberto, que prazer. Eu gostaria de mandar um grande abraço especial a todos do Mato Grosso do Sul. Aqui em Bataguaçu, nós temos a TV Novo Tempo, canal aberto número 8. Que privilégio para mim poder participar desse dia especial da recapitulação do nosso guia de estudo, que tem como título A Vida Cristã, baseada no livro de 1 João, no capítulo 3, o verso 16, que diz: Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Neste estudo, podemos ver que Deus confere seus dons aos seus filhos e demonstrou pela vida de Cristo. E chama também aos seus filhos a refletir a sua benevolência no uso de seus dons de recursos pessoais, materiais, familiares e da sociedade. Não sei se você já parou para pensar, o que inspira a um jovem escolher esse modo de vida cristã? De acordo com 1 João, no capítulo 3 e o verso 16, a resposta é simples, é o amor. A essência da vida cristã que nós conhecemos é o amor de Deus. O amor de Deus é a fundação sobre a qual a vida cristã se apoia. Porém, quando contemplamos o sacrifício de Cristo que foi demonstrado na cruz, motiva o cristão a viver uma vida agradável a Deus e automaticamente somos influenciados a seguir o modelo que é de Cristo, usando os nossos talentos, habilidades, tempo e bens materiais. Muito boa a introdução do pastor Lucas. Obrigado, pastor. Quer assistir a esse vídeo na íntegra? Clica aqui, ó. É o nosso endereço, é o nosso blog, onde você pode ver os nossos clipes, assistir a esse programa aqui na íntegra, ver as fotos, bastidores, muita coisa boa que acontece aí no nosso blog do Código Aberto, beleza? Meus amigos, o pastor fez uma introdução muito boa, né? Nós, como cristãos, na nossa vida diária, precisamos amar mais as pessoas. E esse amor é motivado por quê? O que inspira esse nosso amor para as outras pessoas? Deus, acima de tudo. Acho que está aí a maior responsabilidade do cristão. Amar as pessoas, mas para isso ele tem que ter Deus na vida dele. Nisto conhecereis que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? É um sinal de quem são Com os certeza. filhos de Deus. Eu acho que o mundo não está precisando, por exemplo, de mais doutrinas. Se nós juntarmos as religiões do mundo todo, todas elas apresentarão doutrinas. Mas as pessoas querem ver se os cristãos, que falam tanto que Cristo é amor, que Deus é amor, que entregou a si mesmo por amor de nós, etc., etc., as pessoas estão nos olhando querendo ver este Cristo em nós, este evangelho em nós. Então, acho que esse ponto de partida para a gente começar a conversar sobre ele no nosso dia a dia vale muito a pena. Se a gente não ama tanto assim as pessoas, porque vamos ser honestos, né? A gente vive uma vidinha meio egoísta, assim. A gente não conhece nossos vizinhos. Eu estou falando realidades nossas Sim, aqui. claro. A gente não conhece nossos vizinhos, a gente passa pelas pessoas, não conversa com elas, a gente vê pessoas necessitadas e a gente finge que não vê. Eu também tenho necessidades, tenho problemas, cada um cuida da sua vida. O que está errado com a gente? Eu acho que a própria Bíblia já disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A Darlene está aqui, ela é uma psicóloga, né? O programa dela fala sobre relacionamentos todos os dias no consultório de família. E eu posso até estar errado, mas aqui pela minha lição pelo menos diz que para a gente conseguir amar alguém, a gente precisa mesmo primeiro se amar.
amar a gente mesmo para conseguir demonstrar amor. Porque se eu não tenho amor em mim, se eu não consigo me amar e me aceitar, como que eu vou conseguir amar uma outra pessoa? E eu acho que até você recebe muita participação de pessoas, né, Darlete, que não consegue se aceitar, algum problema aconteceu, não consegue se amar, muito menos ela vai conseguir demonstrar amor para uma outra pessoa. Infelicidade, né? Ela não vai conseguir transmitir certeza. essa alegria, essa paz. Ou vai virar um amor doentio, uma palavra nem combina com a outra, né? Será que é amor? Não é, não é. Uma palavra não combina com a outra, mas as nossas emoções, por conta dessa falta de percepção do verdadeiro amor, ela torna adoecida a minha emoção e a minha vida fica adoecida em torno de mim mesma. E aí tem muita gente, vou usar a expressão bem entre aspas, se amando tanto que esquece de amar o outro, que na verdade não é amor de verdade, né? Não é esse amor que a palavra de Deus diz. Eu imagino até que quando a gente pega esse verso bíblico que diz assim, ama teu próximo como a ti mesmo, eu gosto de pensar nele assim, se eu amasse tanto o outro como eu amo a mim mesmo, o evangelho iria mais longe. A gente anda tanto olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias questões, que o outro, se der tempo eu olho. Como não deu tempo, não olhei, não amei. Alguém tem outro texto, algum texto da Bíblia? Você citou, né? Nisso conhecereis, sois meus discípulos, se amardes. Isso é forte. Aqui não está dizendo que o sinal do povo de Deus é aquela doutrina, é o amor. E eu pergunto, será que as pessoas olham para a gente e dizem, esse é o povo de Deus porque é um povo que ama? Sabe, eu fico arrasado quando as pessoas entram numa igreja adventista e elas não recebem um cumprimento, um abraço. Às vezes, daquelas duas senhoras que estão ali na frente, porque elas foram, vamos dizer, pagas para isso, elas estão ali para isso. Então, a gente sabe, todo mundo que entra na igreja sabe, você tentando ali, acontece com a minha esposa já entrou em muitos lugares, na região até onde eu trabalho, e ninguém falou com ela. Minha esposa é madura espiritualmente o suficiente para saber, mas uma pessoa que entra, então, será que nós estamos tendo amor no nosso meio, no nosso círculo? E olha a nossa sinceridade aqui em falar disso, né? Nós poderíamos dizer, as igrejas por aí, mas eu não ando nas igrejas por aí, é a nossa vivência religiosa. Você de casa pensa na sua religião, pensa na sua igreja, pensa na sua comunidade. Assim como tem igrejas maravilhosas onde você chega e as pessoas te recebem com muito afeto, há igrejas que estão tão preocupadas com a demanda, com a doutrina, se a música está pronta, se o pregador chegou, se a casa está arrumada, se a casa está limpa, que quando quem mais importante chega, não dei conta, né? Até Jesus, Deus, ele expressa o mandamento, ele resume todo o mandamento, todas as leis, Tudo. na questão do amor. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E tem um outro texto aqui de Mateus. O que é muito forte, né? Que Muito. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Gente, vamos ser sinceros. Tirar muitas vezes a roupa que você veste para dar para ele. Pode ser a melhor roupa, a roupa que você acabou de comprar, você daria para o seu próximo que está ali, né, passando frio. Outro dia, Ana, na minha igreja, numa campanha para que as pessoas trouxessem alimentos e roupas para a igreja, uma das pessoas da organização daquele momento, ele entrou na igreja vestido com roupas velhas, rasgadas, feias, sujas, e ele se apresentou lá adiante. Aí todos pensaram, ué, o que ele está querendo dizer? Ele disse assim, sabe essa roupa que eu estou usando aqui? Foram roupas que trouxeram aqui para a igreja para que nós dessemos a quem precisa. Vocês acham que há alguém que possa usar essa roupa? É digno isso? Então, o nosso amor é um amorzinho tão chulinho, tão pequenininho, ruinzinho. que dá uma vergonha. Tá, você falou de roupa, a gente pensou assim, né? Como é gostoso você comprar uma roupa nova, né? Então, essa alegria que você de comprar uma roupa para você, de comprar para o outro, será que a gente tem isso? Realmente a gente precisa orar difícil. muito. Se a gente fizesse isso, pegasse, vamos dar uma roupa para alguém, então a gente vai e compra uma nova para essa pessoa e continua com essa que a gente ainda está usando, que está boa. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Será que... Muito difícil. Aí surgem as desculpas. Estou sem dinheiro agora. Eu tô precisando da Estou roupa, precisando não vou- mais. Uma de coisa roupa. interessante que a gente não está falando de outra, a gente está falando da gente. Da Eu gente. sou assim, nós somos assim. Então, a você que está assistindo a gente, meu amigo, a gente está aqui junto para a gente buscar melhorar. A gente quer ser a imagem de Deus. E em Deus nós encontramos um amor que é desprendido, que faz de tudo, que se sacrifica. E no nosso verso central, que é o texto, né, de 1 João 3,16, é até interessante que tem João 3,16, que fala o amor de Deus. Em 1 João 3,16 também fala que o que vai motivar o nosso amor é o amor de Deus, para a gente amar e se sacrificar e se doar pelos nossos irmãos. E diz assim, conhecemos a caridade nisto, ou seja, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida.
Deixa eu fechar a Bíblia e ficar quieta. Por isso que eu faço uma releitura do verso que diz ama o teu próximo como a ti mesmo. A minha releitura é: se eu amasse o próximo como eu tanto me amo, as coisas seriam diferentes. Meu marido me olharia diferente, minha filha seria diferente, meus amigos seriam tratados diferentes, eu compreenderia mais, eu perdoaria mais, porque eu me amo tanto, eu quero que me perdoem, que me amem, que me tratem bem. Então, eu quero fazer essa releitura, convido você a fazer essa releitura também. Se você se ama tanto, deveria amar o outro, tanto quanto, né? Exatamente. Ana, tem outro texto legal aí de Miqueias 6, 7 a 8. A gente está terminando já o bloco, só para a gente encerrar esse assunto aqui do amor ao próximo. Miqueias, o que diz esse texto aí? O verso 7. Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Aí no verso 8 diz o seguinte: o Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito. E o seu programa está de volta, segundo bloco já do Código Aberto especial com os apresentadores da TV Novo Tempo. Fica ligado com a gente porque a conversa aqui tá boa e vai ficar melhor ainda, mas vai ficar muito melhor ainda quando você acertar o código de hoje, que tá fácil, vai dizer que tá difícil. Dessa vez não dá não. Twitter para @Código Aberto NT, mais uma vez na sua tela. Meus convidados, prestem atenção. Olha só, eu preciso ser cristão no DXY. Também, né, Del? DXY. Ah, Twitter eu sei. pra gente, @Código fácil. Aberto NT. Tá muito fácil. E os presentes de hoje, você sabe, os presentes de hoje são um iPad, certo? Tô brincando, gente, tô brincando. Então, Deixa eu twittar, peraí. são os nossos 2 DVDs aí, Filhos de Israel, e o DVD de 50 anos do Arautos do Rei. Meus amigos, precisamos ser cristãos em todo o tempo, né? Em todo o tempo tem a ver com o código aí. Já? Sim. Sim, com certeza, né? Eu já sei tudo. Eu vou me privar desse momento Noite de falar, à noite, participar né? sobre Não o código. fale, porque Noite a noite, né? Eu estou noite sendo massacrado. Que isso, gente, noite a noite. Você Olha tá esses seus convidados. Você tá estão soprando aí Sinceramente. quase a resposta aí. Você Deve- tá andando muito com o Thiago aí, Não, viu? deve ter parente assistindo querendo ganhar os prêmios. Tá dando dica. O Salatiel deve estar lá uma hora dessa assistindo o programa. Mozão, Deve é tá. pra você. Meus amigos, a gente tá falando sobre amar o próximo, até mesmo amar aquelas pessoas que dão a resposta do código, ou aqueles que quase dão a resposta, dão ela meio inversa aí. Como é difícil amar as pessoas, né? De maneira especial, aquelas que são diferentes da gente. Porque a gente, quer seja na igreja, no trabalho, em casa, mesmo família, são pessoas que são diferentes, você tem que amá-los em todo o tempo e amá-los como a você mesmo. Diversas personalidades, é difícil de lidar, né? Às vezes, dentro de casa, irmãos discutem, tem personalidades diferentes. Tem irmãos, tem difícil. principalmente difícil, às vezes, jovens aí tolerar. que estão assistindo a gente aí, ó, você briga com seu irmão não, né? Olha, tem família que os irmãos brigam o tempo inteiro, sabe? Você precisa fazer, sabe o quê? Primeira coisa, orar. A segunda, assistir o consultório de família. Porque nesse programa você vai ter dicas muito boas, não é não, Darleide? Com certeza, fica ligado. Fica ligado. E como a gente lida às vezes com... Por exemplo, tem gente que não consegue lidar com pessoas que são de outras religiões. E briga, e bate boca. Olha, eu particularmente não gosto muito daquele povo que vai na praça e começa a brigar. Sabe, tem que defender a fé, mas às vezes algumas pessoas não sabem defender. Uma pessoa que é diferente, pensa diferente. Ou que vá à praça e faça o seu discurso religioso, sem, contudo, chamá-lo os demais que não estão dentro daquele discurso de qualquer... como se fosse qualquer indivíduo sem valor nenhum porque não crê como ele crê. E nós, religiosos, corremos muito esse risco. Se não pensa como eu penso, se não guarda o sábado como eu guardo, se não participa da Santa Ceia, sei não, hein? Tem parte com capeta, Tá no né? Eu já inferno, olho meio né? assim, tá no inferno. Então, esse é um perigo que nós, religiosos, corremos e a gente precisa recorrer a Jesus e saber como Jesus tratava os que não pensavam como ele, ou seja, a todos nós. Exatamente. E a gente, então, Intolerância esse é o assunto religiosa. do nosso giro universitário, que vai, então, ao ar agora aí na sua tela, na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Vamos assistir o nosso giro? Vamos lá. O giro universitário de hoje foi parar no Recôncavo Baiano, no município de Cachoeira, que fica a 116 quilômetros de Salvador.
Lá encontramos as Faculdades Adventistas da Bahia, que oferecem ensino básico, graduação e pós-graduação em regime de internato e externato. E tem como objetivo prover uma educação cristã que desenvolva as potencialidades físicas, mentais e espirituais mediante elevado padrão de ensino e baseado no contexto dos valores bíblico-cristãos. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Como um verdadeiro adventista do sétimo dia, qual é a melhor maneira de nos relacionarmos com as pessoas de outras religiões? Bom, eu acredito que sendo amiga dessa pessoa é a melhor forma de você se relacionar com outras pessoas. Às vezes a gente pode passar uma impressão assim de desconfiança, de ameaça para outra pessoa, mas não é isso. A gente tem que sempre ser amigo da pessoa e deixar com que nossas atitudes, nossos atos, nosso testemunho mostre para ela Jesus, a verdade. Amando, respeitando, tratar com carinho e não entrar em conflitos por quem tem a razão ou não. A melhor maneira é respeitando cada uma delas. É também ganhando a amizade, conquistando os corações através de uma grande amizade. E principalmente também amando e mostrando o amor de Cristo, principalmente no nosso exemplo e na nossa vida. Nós devemos tratá-los como iguais e mostrar a partir da nossa forma de agir, da nossa forma de falar, da nossa conduta diária, o Deus que nós seguimos, ou a religião, a fé que a gente professa. E esse foi mais um Giro Universitário com os nossos alunos aí da Faculdade Adventista da Bahia, ali no Recôncavo Baiano. Um grande abraço aos nossos amigos baianos que estão sempre ligados aí no Código Aberto. Quer conhecer um pouquinho mais o IAN? Então acesse, entre nesse site que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Meus amigos, e aí? Esse assunto de relacionamento tem muitas nuances. Eu queria falar de um assunto agora apaixonante, que é o amor. Você de casa está apaixonado? Está namorando? Ou você está casado? Ou você está aí, né? Eu já falei uma vez, se você está solteiro, no Senhor, você não está encalhado, está ancorado, certo? Está esperando o momento certo para singrar nas águas do amor. Darleide, quando fala de amor, você é uma pessoa que é especialista em aconselhar jovens, aconselhar pessoas que estão vivendo aí casamento. Casamento, amor, e aí? Eu gosto de pensar em Deus como um ser romântico. Acho que até nós já tivemos um estudo há um tempo atrás mostrando essa característica de Deus, o Deus romântico. E Deus tem um romance com a gente, não tem? Antes de pensar aqui em casamento, homem e mulher, deixa eu pensar aqui num Deus que é romântico na forma de criar, na forma de se relacionar, na forma de enfeitar o mundo, enfeitar com flores, enfeitar com frutos. Tem cheiro na criação de Deus, tem textura. Olha que Deus mais querido, um Deus que sabe fazer, um Deus que chora, né? Então, esse Deus sensível é um ser relacional, ele é um ser social. Nós estávamos falando de identificar e respeitar as diferenças, nós falamos sobre relacionamento entre nós, amor ao próximo, características de Deus. E casamento é um presente de Deus para a gente, porque ali dentro do casamento, é num relacionamento sério, em que você aprende a ter compaixão, ou desaprende de vez, né, para quem não quer continuar no exercício. Aprende a ter compaixão, aprende a ter perdão, a dar perdão, a oferecer perdão para o outro, aprende a ter e dar uma segunda chance, aprende a se relacionar quando o outro é completamente diferente de você e, por exemplo, com o marido, quando você tem vontade de mandar ele de volta para casa da mãe. Vai, filhinho! Né? E quando o marido quer devolver a mulherzinha com lacinho florido, porque assim não aguenta mais pro sogro. Às vezes nem com lacinho florido. Mas enfim. Quer pôr numa sacola de supermercado e Tiago, você é um bom marido, Tiago? Você é casado há quanto tempo? Estou casado há 3 anos, 3 anos e meio, basicamente. Mas como é difícil o relacionamento, não só pessoal, entre amigos e todos os níveis de relacionamentos, mas no casamento é muito difícil, porque daqui a pouco vamos mandar para o consultório de família, mas não é isso não. Quero chegar num ponto que é o seguinte: quando você tem um amigo, você se relaciona com ele, ou relacionamento de trabalho, mas ali, terminou, você vai para sua casa. Agora no casamento não. Se tem algum problema, você vai ter que dormir com a sua esposa, deitar do lado dela com problema ou sem problema. E é muito difícil. Mas eu quero até ler um texto aqui que a gente volta para o mesmo princípio de amor ao próximo, que também deve ter para com a esposa. E deixo aqui, Efésios 5:28. Olha só o que diz o texto. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, se eu não consigo me amar, eu não vou conseguir amar meu próximo, eu não vou conseguir amar minha esposa. Mas mesmo assim, quando a gente, mesmo amando,
Eu não deixo de amar minha esposa, eu amo muito ela. Ela sabe disso, eu espero que saiba. Mas, enfim, mas mesmo a gente amando, como é difícil, né, Darleide? Ana Lima, daqui um dia você também que vai casar, mas enfim, é muito difícil. Mesmo quando existe amor, tem momentos que a gente vai ter diferenças. A gente tem que respeitar essas diferenças. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu sou difícil de aceitar a opinião dos outros e tal. Eu reconheço isso. Mas Jesus está trabalhando na sua vida, irmão. Mas é muito difícil. E para isso, só o amor. Porque nesses momentos de diferença, só o amor vai prevalecer. E a gente está falando de casamento para o nosso público que são jovens aí. Talvez muitos estão namorando aí, ou esperando, ou orando por aquela pessoa especial. Agora eu quero saber, Darleide, meus amigos convidados aqui, na fase da juventude, o que a gente precisa fazer para que a gente tenha no futuro um casamento de sucesso? Porque às vezes a gente acaba escorregando, faz uma coisa errada aqui, outra coisa, que a gente, todo mundo faz isso, é normal, e quando você chega no casamento, aí você vai ver consequências. E aí talvez seja tarde demais ou vai gerar problemas. E aí? Ali em Gênesis, por exemplo, quando Deus estabelece o casamento, ele diz assim, para começar a história, ele diz assim, deixará o homem pai e mãe. Então, meu amigo, minha amiga, tenha você 10, 12, 15, 18 anos, entende uma coisa. Primeiro precisa saber que tem que deixar mãe e pai para entrar no casamento. Então, anda fazendo coisinha, anda beijando demais, anda passando a mão aqui a colar, sem estar casado, já está errado o esquema. Porque a história com Deus é assim, deixa primeiro pai e mãe. Portanto, tem que ter independência emocional, financeira, tem que ter uma história para saber se colocar. Então, essa instituição de relacionamento que Deus deixou, chamada casamento, que para muitos hoje em dia, nada a ver, que casar, é só ficar ou namorar ou morar junto, para Deus é assunto sério, porque é ali dentro do casamento que Deus se apresenta ou apresenta para nós a possibilidade de vivermos os atributos que Ele dá a nós. Como eu disse agora há pouco, misericórdia, amor, compaixão, perdão. Quantas vezes os seus 3 anos e meio de casado, eu em 20 anos de casada, eu posso dizer para vocês que tive sim com a pessoa que eu mais amo, imagina que está perto do meu lado, quantas vezes eu perdi a paciência, quantas vezes eu falei o que não deveria, quantas vezes eu fui perdoada por isso e perdoei por isso. Casamento é, antes de tudo, Deus querendo ensinar para nós como é que se relaciona de verdade. E isso começa no namoro, começa agora, quando você está namorando, quando você está querendo entrar num relacionamento, quando você tem alguém do seu lado que você quer investir. Pensa nisso como algo sério. Relacionar-se não é de brincadeira, porque Deus não se relaciona com você brincando. Ele se relaciona de verdade. Pastor Daniel, assim como a Bíblia ela tem provas, ela mostra para a gente situações que a gente pode evitar no futuro, assim também eu creio que é no relacionamento. É no momento do namoro, do noivado que a gente vai conhecer e saber algumas características que vão me dizer se essa pessoa a gente vai dar certo ou não, ou vai dar errado. Até tem um texto na Bíblia que eu acho que tem tudo a ver com isso. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que conhecer a mulher antes de casar ou o marido, porque se não for bom, já se liberta antes, para não ter problema no futuro. Aninha, né, e você que está noivinha, preparando-se para casar, preste atenção. Casamento não é o evento, tá? Você de casa, casamento não é a festa, não é aquilo tudo, as lembrancinhas, o vestido lindo. Imagina que você vai ficar linda naquele vestido maravilhoso. Mas, assim, isso é um momento do casamento. Isso agora, passa, o casando de todo dia, o relacionando-se de todo dia, aí é que é o segredo. Por isso, Salatiel, fica de olho. Brincadeira, não, ótima pessoa. Eu acho que o amor, hoje em dia, ele já banalizou essa palavra. Eu acho que no mundo pós-moderno que a gente está vivendo, capitalismo, você já casa com a intenção, olha, se não der certo, tem a separação de bens, não sei o quê. É lógico que isso é importante. Você conheceu a pessoa, lógico, mas você vai passar a ter uma vida ali com ela. Então, é importante também. Mas tudo já gera em torno disso, sabe? De não deu certo, separa. É uma coisa banal, uma coisa fútil. Para a Bíblia, casamento é sério, é para sempre. É sério, pra não toda é a vida. fútil como hoje em dia. Eu acho que a paixão tem falado muito mais alto e as pessoas confundem um pouco isso. O amor, a paixão. Como a Darleide falou, o amor é sério. Deus é amor, Deus é sério com a gente. Inclusive, Malaquias 2,14 vai falar justamente da seriedade desse compromisso. Meu amiguinho, minha amiga querida, se dizem para você que casamento é aquilo na novela, se você casou, descobriu que não ama, tem um mocinho te esperando, isso não condiz com a palavra de Deus. Tá? O mocinho que Jesus preparou para você, que Ele te deu, te dará, é o mocinho que Ele quer com quem você viva a vida inteirinha. Tá? Porque, inclusive, Jesus sendo nosso noivo, a sua igreja, a sua noiva, Ele não tem um compromisso com essa igreja para dizer, não deu certo. Não deu certo com os judeus, não deu certo com os cristãos.
cristãos, eu vou criar uma outra noiva para mim. Ele não desiste de nós, tá? Eita, conversa boa, muita gente apaixonada assim da gente. Olha, escolha bem, siga os princípios corretos no namoro e você terá com certeza um casamento abençoado por Deus. Se você não vive um namoro segundo os princípios cristãos, jovem, é sério, você não tem a bênção de Deus. Depois vai lá, muita gente, né, Darleide, que fez tanta besteira no período que era jovem. Agora, sou infeliz, não consegui. Então viva agora e receba agora a bênção de Deus nos seus relacionamentos. Olha, a gente vai agora para o nosso intervalo, mas antes você vai ter os últimos 3 minutos para pensar, para refletir sobre o código, para você poder ganhar os nossos presentes de hoje. Posso mostrar mais uma vez na tela? Meus convidados, vocês deixam? Eu acho melhor. Pode ser? Então, mais uma vez, agora, aí na sua tela, olha só o que é isso. Eu preciso ser cristão no... O que é isso aí? Twitta pra gente, @CódigoAbertoNT. Tá muito facinho, é a sua chance de hoje ganhar com a gente, tá bom? Eu espero você daqui a 3 minutos. Já te encontro. Volta correndo para a sala, volta para a frente do seu computador, porque está de volta o Código Aberto. Estamos no nosso terceiro bloco, nesse bate-papo muito legal. Hoje, falando sobre relacionamentos. Nós gostamos de relacionamentos e temos muito que melhorar. Mas eu quero saber sobre o código de hoje. E aí, não me enrola não. Já sabe ou não sabe? Sabe? Fala mais alto. Hã? Tá bom. Olha, então, twitta pra gente. @CódigoAbertoNT. Eu espero o seu tweet. Enquanto você não manda ainda, quem não mandou, mais uma vez, pela última vez, por misericórdia, na sua tela, olha só, misericórdia é base dos relacionamentos. Então vamos lá. Aí, o que é isso? Os meus convidados estão aqui, olha, loucos, principalmente o Tiago Chapolin, está aqui ansioso para contar, para abrir para todo mundo qual que é o código de hoje. Beleza? Pode ser? Então vamos lá, meus amigos. Já deu de twittar você aí de casa aí, viu? Ó, olha pra mim. Parou, viu? Já deu. Tem gente, os espertinhos que tweetam depois que não deu a resposta, querendo ganhar. Espertinho, viu? Não é de Deus esse negócio não, viu? Vamos lá. Atenção, meus convidados. Coloca os óculos agora pra você, né? Com mais propriedade. Você sabe que usa óculos é uma pessoa mais inteligente. Acima da média. Intelectual. Atenção. Eu preciso ser cristão no... Dia a dia. Dia a dia, em todos os momentos, força, encontro, em lutas ou labor. É uma música aí, você não é do seu tempo não. Mas então, vamos lá. Meu amigo, parabéns pra você que acertou o código de hoje no dia a dia. Sabe, muita gente, tenho certeza que a Darleide até recebeu alguma cartinha dessa, algum e-mail assim, muita gente que tem um pai que tem lá na igreja, bonzinho, mas em casa maltrata os filhos e xinga, e aquela outra pessoa. Sabe, ser cristão não é aparentar uma coisa, ser cristão é todo o tempo. Eu falei na introdução, no campo de futebol, dentro do seu quarto, você sozinho, aonde você estiver no meio de uma multidão de desconhecidos, você é uma pessoa que realmente é um cristão em todos esses lugares, tá bom? Então, parabéns pra você que acertou. Até o final do programa, a Jaqueline Peruso, nossa grandiosa produtora, vai twittar para você quem foi o sorteado dentre aqueles que acertaram, beleza? Gente, tem muito assunto para falar ainda, a conversa está muito boa. A Bíblia fala de relacionamento em tudo que é área. A Bíblia realmente é um livro completo, né? Então ela nos dá várias nuances desses relacionamentos. Quais são outras aí que a gente precisa tocar ainda nesse terceiro bloco? Outros pontos aí. Eu quero reforçar que o mundo não está precisando de doutrinas ou de pessoas religiosas que contem de doutrinas. As pessoas querem ver e ouvir da sua casa o que se diz na casa do cristão. Querem ver pela janela o que acontece dentro da casa do cristão. Exatamente. Falamos de casamento, Deus deu instituição, é bonito, ela é didática da parte de Deus, ela é maravilhosa, romântica, muito bonito. Quero ver se é bom marido, se é boa esposa, se é boa filha, bom filho, se é bom menino. Aí você vai estar dizendo para outros que você é verdadeiro cristão. É nisso que Deus quer se relacionar, é nisso que Deus quer apresentar-se, né? É isso que as pessoas querem ver em nós. É o Cristo que as pessoas não veem hoje pregado na cruz e não creem naquele pregado na cruz porque não vê
a Jesus em nós. Essa é a grande realidade. Eu achei até interessante um dia, conversando com a Darleide, a gente tem um horário diferente, às vezes fica até mais tarde, eu, a Darleide, Luciana, a Glaucia, e um dia, você vai lembrar disso, semana passada até, a Darleide chegou para mim e falou assim, olha, tudo que eu falo no programa, eu tenho que viver na minha casa, porque se eu não viver na minha casa, o que eu vou estar falando ali, ou muitas vezes numa palestra, numa igreja, o meu marido não vai concordar, vai olhar para mim, muitas vezes não vou ter nem coragem de olhar para a cara dele, porque o que eu falo na TV ou na igreja não é a mesma coisa que eu vivo em casa. Isso me marcou bastante, porque muitas vezes a gente diz uma coisa, vive até uma vida diferente do que a gente vive em casa. Então a gente precisa ter uma unidade, ter uma coerência. Uma coerência. Exatamente, o que eu vivo fora, o que eu vivo na televisão, o que eu estou falando no Conexão Jovem, eu tenho que viver isso nos meus relacionamentos, tanto com amigos, quanto também na minha casa, com a minha esposa. Que outros aspectos aí da vida cristã, da conduta cristã, do nosso comportamento, nós precisamos aí salientar? Eu fico falando toda hora, tá bom, não Fale, vou falar fale, agora. mas você é porque eu me lembrei de uma coisa. Diga, que a conte lição pra aqui gente. aborda é o aspecto da pornografia. E a gente está falando para uma juventude, para um povo bonito, que tem um acesso muito fácil, por exemplo, hoje à internet. E essa internet que a gente brinca com ela, que a gente descobre muita coisa nela, amados, cuidado com a pornografia. A questão aqui é conduta cristã e relacionamento. Cuidado como você se relaciona com essa ferramenta e com quem está do outro lado dela. Cuidado, a pornografia invadindo os casamentos, invadindo os relacionamentos, maridos viciados em pornografia e deixando a sua esposa, filhos viciados na pornografia e deixando a fé, gente viciada e coberta de culpa e não sabe como administrar isso e estraga todos os relacionamentos, porque a gente não sabe se relacionar se a gente vive com culpa, se a gente vive pesado, se a gente vive nessa dor e nesse sofrimento. Cuidado com isso. Era só um lembrete para fazer para você dentro desse contexto. Cuidado ao se relacionar até com a máquina. A máquina pode te vencer e te destruir. Muito bem colocado, Darleide. Muito obrigado. E agora, continuando no assunto da conduta cristã, a Bíblia fala até de relacionamento de patrão e empregado, coisa interessante. Está trabalhando já? Está trabalhando aí? Você aí que é jovem aí, já está tendo seu primeiro emprego, alguns aí já estão novinhos, mas já estão fazendo muita coisa aí. A Bíblia fala sobre isso também. O que a Bíblia fala sobre se relacionamento? Como é que deve ser isso aí? Pode falar. Olha só, eu acho a Bíblia é um livro fantástico. Ela é um manual para a nossa vida inteira, tanto com relações às ciências, o conhecimento, a história, como ela dá dicas também sobre relacionamentos, sobre o nosso relacionamento no trabalho, condutas sobre como a gente se portar durante com o Estado, né, nos nossos direitos civis, e até tem aqui deveres cívicos, né? Eu lembro quando Jesus, ali andando com os discípulos, chegou alguém para ele tentando, naquelas situações em que as pessoas queriam pegar Jesus, que ele se contradizesse com relação àquilo que ele falava. Então alguém chega para ele e fala, é correto eu pagar impostos? Então Jesus diz para ele, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ali naquele momento Jesus estava dizendo o seguinte, a gente como cristão tem que ser um exemplo na sociedade. Sim. Com relação aos nossos deveres, a gente tem que seguir as leis do Estado, contanto que não interfira nas leis de Deus. Nós temos que seguir as leis, temos que votar, temos que andar de acordo com o que as leis do Estado mandam. Tá certo? E ser um exemplo para a sociedade. Eu acho que a todo momento o cristão ele é provado, ele é visto pelas pessoas, não, muitas vezes não como um exemplo, mas como um exemplo, sendo redundante, né? Por exemplo, no serviço, no trabalho. Chego lá, bato o ponto mais tarde, ou não bato o ponto, e no dia vou justificar e justifico lá com a hora certinha, por exemplo. Ou tem um monte de folha de sulfite lá na impressão, eu pego algumas e levo para minha casa. As pessoas notam isso, as pessoas veem isso. E coisa simples, detalhes. Fica muito pior quando é descoberto que é um cristão que fez aquilo. Então as pessoas, né, muitas vezes eu já trabalhei em outros locais que não eram, hoje em dia, graças a Deus, trabalho aqui na Novo Tempo, mas já trabalhei em algumas TVs seculares. E, assim, a todo tempo, às vezes era na roupa que eu ia me vestir, às vezes era uma maquiagem que eu ia usar, alguma coisa assim diferente que eu ia fazer, algum gesto. Em todo tempo era provada, era percebido. Nossa, eu notei, você realmente é diferente, eu sabia que você
tinha isso. Então, a relação com o patrão, Com os professores. com os por professores, exemplo. a maneira como você os trata, se você é A gente bem tem educado, visto tantos mal casos de educado. violência contra os professores, tanto desrespeito com os professores, tantos alunos que antes eram ensinados, nossos filhos ensinados, a respeitar as autoridades, Segundo a os respeitar pais, os né? pastores, os padres, as autoridades religiosas, mais velhos. os mais velhos. Agora, sai aí, coroa, dá licença, coroa. No Tia. ônibus, estou dormindo, não tem espaço para coroa, não. Né? Então, esse desrespeito com as autoridades a partir dos mais velhos, das autoridades, como, por exemplo, os professores, em sala de aula, meus amados, é lá na universidade, é na sala de aula, ou esteja você ainda no ensino médio, não importa. Importa que se você se diz cristão, as pessoas estão querendo ouvi-lo e vê-lo como cristão. Pregando sobre o cristão, tem um monte de gente pregando aí na televisão que deixa que elas o façam, mas falar de Jesus talvez é uma frase dita, já foi dita por outras pessoas, e eu simplesmente repito dizer que talvez você seja o único sermão que alguém vai ouvir. Talvez o seu testemunho seja o único sermão que alguém vai se dar o trabalho de prestar atenção. Cuidemos disso. E para isso, só o Espírito Santo trabalhando em nós, né? A minha mãe sempre diz, diferença que não faz diferença não é Não é diferença. diferença. Então, devemos ser a diferença em todos os momentos, né? E tem até acho que são 2 ou 3 CDs da Tatiana Costa que fala sobre fazer a diferença. Tá saindo, saiu o 3. terceiro agora. Já está no saiu. terceiro. Ela faz muita diferença, né? E ela trabalha muito esse lado social. E eu acho, e até aquele na lição vem falando também das nossas responsabilidades sociais. Martinho Lutero combateu durante muito tempo a respeito das obras, né? Que na igreja naquele tempo falava muito sobre obras, né? Que você era salvo pelas obras. A gente não é salvo pelas obras, mas as obras, elas são um reflexo da nossa fé. Não existe fé sem obras. E então a gente, como cristão, também tem esse lado social, a nossa responsabilidade social, ajudar o próximo, fazer projetos que ajudem a ter um mundo melhor. Isso não é errado. Essa obra, ela é apenas um reflexo da nossa fé. É obra de Deus, né? O Isaías 58 é obra de Deus chamando a atenção da igreja, do seu povo, que fazia os sacrifícios, que fazia as atividades religiosas normalmente, mas olha, presta atenção, vocês não dão comida ao faminto, vocês não vestem o nu, vocês simplesmente não adoram como eu gostaria. Quer ir para o intervalo, né? Quanta coisa a gente precisa mudar, né? Intervalo não, acabou já, Acabou. já é o último bloco. Muito obrigado pela presença de vocês nesses 3 programas. Vocês são fantásticos. Deus continue guiando o ministério de vocês. Uma bênção ter vocês aqui junto com a gente. Obrigada. E você aí de casa, tantas coisas pra gente se relacionar, né? Tanta coisa pra gente aprender. Pegue tudo que você aprendeu aqui no programa de hoje, coloque na sua mente, coloque no seu coração. Viva relacionamentos saudáveis, maravilhosos e que te aproximam de Deus, que é com quem nós devemos desenvolver o maior relacionamento. A gente se despede agora ouvindo uma música muito especial. Medite nessa música e até o próximo Código Aberto. Não é de te mirar, eu não quero te assustar, mas o mundo vive um clima diferente. Não quero te alarmar, só apenas te alertar, e por isso eu não vou fazer suspense. A guerra em todo canto, o mundo não se entende. O amor e o perdão perderam seu espaço. Estamos no tempo do fim. Da lei de Deus ninguém se lembra mais. Dizem que foi abolida, outros dizem que precisa ser cumprida. Não há mais misericórdia, não há mais compreensão, e a Bíblia de muitos é a televisão. O dia está bem perto, Jesus irá voltar. Somente os fiéis terão esse direito, estar para sempre com estar Deus. para sempre com Deus. Chegou a hora, chegou a hora de decidir. Chegou a hora, chegou a hora. Você vai me ouvir, e você vai me ouvir. Chegou a hora, chegou a hora de falar, de te falar. Diga agora o caminho que você chegou seguirá. A hora, chegou a hora de decidir. Chegou a hora, chegou a hora. Você vai me ouvir, e você vai me ouvir. Chegou a hora, chegou a hora
te falar. Diga agora o caminho que você seguirá, que você seguirá. Tá bom, você diz que vai pensar, sabe que precisa melhorar o caminho que te leva ao céu, irmão. Só quero te lembrar, o dono da nossa vida é Deus. Tá bom, você sabe que ele é vencedor, da morte ele te livrou, todo seu pecado perdoou. O nosso Deus esperando está por você. Chegou a hora, chegou de decidir. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Você vai me ouvir e você vai me ouvir. Chegou a hora, chegou a hora de falar, de te falar. Diga agora o caminho. Chegou a hora de decidir. Chegou a hora, chegou a hora. Você vai me ouvir e você vai me ouvir. Chegou a hora, chegou a hora de falar, de te falar. Diga agora o caminho que você. Diga agora o caminho que você. Diga agora o caminho que você seguirá. Não há mais tempo. Chegou a hora. Escolha. Escolha a vida pra que viva.